Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que surgiu primeiro, o pensamento ou a linguagem? Como, quando e por que o ser humano passou a falar? Essas são questões que realmente intrigam os antropólogos, especialmente os que buscam uma compreensão das origens da humanidade, abstendo-se de qualquer participação divina no processo. Segundo especialistas, toda criança nasce com um órgão biológico no qual estão inseridos dados de previsões daquilo que é comum a todas as línguas e das variações que poderão ser encontradas. Isso é o que se chama de gramática universal, sendo que ela só é desenvolvida se houver a exposição, isto é, se a criança for exposta a uma determinada língua nos 6 primeiros anos da sua vida. No texto de hoje, nós temos uma situação no mínimo curiosa. Teria a mulher desenvolvido a capacidade de se comunicar ou a capacidade da fala com a serpente? Teriam os animais a capacidade de falar? Teria a serpente desenvolvido com a mulher essa capacidade? Bom, uma coisa é fato. Nós temos aqui o relato da entrada do pecado no mundo. E tudo começou com essa serpente falante. Seria aquela a única serpente que havia naquele lugar? Não. Contudo, aquela era diferente das demais. E a diferença era justamente na capacidade de falar. Será que a diferença dela residia no fato dela ser chamada sagaz? Também não. Porque ao longo da narrativa bíblica, nós vemos que esse atributo vai ser dado em outros momentos às serpentes. A sua diferença estava justamente em sua habilidade de falar. Ao lermos Gênesis nos primeiros capítulos, veremos que Deus não deu aos animais tal capacidade. E foi nesse ingênuo diálogo com a serpente esperta que Eva foi levada a desconfiar de Deus e a se rebelar contra ele, a ponto de querer assumir o lugar dele em sua existência. Sabe, querido amigo, querida amiga, uma das coisas que mais me chama a atenção nessa história é que a mulher, ela tinha acesso direto a Deus. Ela podia dialogar face a face com Deus. Aliás, foi com ele que ela desenvolveu a capacidade de se comunicar. Todavia, ela passou a dar ouvidos a outra voz que não era assim tão familiar. Qual voz tem sido mais familiar para você? A voz de Deus ou a voz da serpente? Através das coisas que tem ouvido, tem sido mais atraído a Deus ou a si mesmo? A olhar para cima ou olhar para dentro? A confiar ou a desconfiar? Entenda que a grande estratégia de Satanás é te levar sempre a desconfiar de Deus. E quanto mais desconfiança em Deus você tiver, melhor será para Satanás. Então eu e você hoje somos tentados como Eva foi. Nesse dia, quem você vai ouvir? Você vai ouvir Deus ou vai ouvir a serpente? Cuidado ao longo do seu dia e que o Senhor e a graça dele te acompanhem. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por tua palavra hoje, pelos sábios conselhos que ela nos oferece. E que a tua voz, que o teu Espírito nos fale constantemente. E se a serpente tentar falar conosco de alguma maneira, que o Senhor nos dê a sensibilidade para identificarmos esta fala e para fugirmos dela. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.